Hoje eu quero te falar uma coisa muito importante, porque acontece muitas vezes. Quando alguém murmura perto de você, como você deve agir? Como você deve se colocar diante dessas situações? O que você fez quando as pessoas murmuravam perto de você? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a sua presença mais uma vez neste canal. Se você está chegando a primeira vez, se inscreva. Também convido aqueles que também não conhecem os canais pessoal de cada um dos membros que estão participando justamente dessa evangelização pelos meios de comunicação. Então, nosso irmão Rafael, a irmã Danúbia, o padre Rodrigo, o Acorde, tantos irmãos que estão aí levando, né, essa evangelização, que você possa aí também entrar em cada canal. Lembro que no meu canal nós estamos trabalhando a dimensão do crescimento espiritual, então tem vários vídeos sobre crescimento espiritual e o caminho diário com os santos. Se você ainda não conhece o santo de hoje, vai lá, ouça um pouquinho, porque escutar a vida dos santos é uma coisa que nos faz sempre crescer nas virtudes. Hoje eu quero trabalhar com vocês a leitura que está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo de 1 a 15. É uma história conhecida, mas que vai nos ajudar a trabalhar este tema que é muito, muito importante. Diz assim: naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativo uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside na Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra que padece. Naamã foi então informar ao seu senhor: uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouros, 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou as vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Olha só, então ele viu naquela atitude como se fosse uma atitude ali daquele outro rei para depois pegá-lo, no sentido: olha, esse cara está se pronunciando como rei, está se fazendo como um Deus. Isso não é correto, e depois talvez fazer uma tentativa contra Israel. Ele aparta tudo isso, né? E aí o que aconteceu? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgastes as tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele iria sair para me receber e de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e me tocaria com a sua mão o lugar da lepra e eu curaria. Será que os rios de Damasco, o de Baanã e de Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Então ele começa a reclamar. Afinal de contas, o profeta não tinha feito aquilo que ele queria. Olha aí da onde nascem muitas das nossas murmurações. Quando nós olhamos para alguém, quando nós olhamos uma atitude e aquela atitude não tem a ver com aquilo que nós esperávamos. E aí nós começamos a fazer a murmuração. E uma das fontes da murmuração é essa coisa de comparar, né? Ele acha isso, ele pensa isso, ele acha que aqui não tem rio. Bom,
O profeta não disse nada além de ele ir lá e banhar no rio. Ele não comparou, ele não fez mais outras coisas, mas a pessoa ela vai como que crescendo. A murmuração faz isso dentro de nós, preste atenção. Ela vem como uma coisa e ela se transforma em um monstro, porque nós vamos aumentando às vezes as coisas que a pessoa disse e ali transformando em algo que ela nunca sequer disse, nem pensou. E muitas vezes acontece isso. É lógico também, padre, que às vezes a pessoa pode ter pensado o que eu pensei que ela pensou. Mas, meus caros, não vamos pensar o que o outro pensou que nós pensamos, ou que ele pensou que nós pensávamos. Nós precisamos entrar naquela simplicidade. E aqui está, né? O que acontece? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não as teria feito? Quanto mais agora que ele te disse: levanta-te, lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Olha só que interessante. O que faz o servo? Ele percebe a murmuração. Na verdade, ele está escutando a murmuração. Primeiro passo, aproximar-se. Não aproximou para acusar. Não aproximou para, cara, você tá murmurando. Olha aí, você está fazendo isso aí errado. Olha o que você está falando. Não chacoalhou, não, o cara não. Ele fez o seguinte. Ele colocou uma pergunta. E eu queria que vocês entendessem a chave e a força de se fazer perguntas. Essa era a coisa que mais Jesus usava. Ele perguntava. E o que faz aqui o servo? Ele pergunta. Faz uma pequena pergunta. Olha, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não teria feito? Quer dizer, ele fez uma pergunta e a resposta era óbvia. Sim, faria. Se você faria algo difícil, por que não pode fazer uma coisa fácil? Mas ele nem chega a complementar a pergunta. Por quê? Porque a pessoa, quando é colocada diante de uma pergunta, precisa começar a nascer de dentro dela uma resposta. E muitas vezes, quando a resposta vem só de fora, né, com uma afirmação, ela não entra, ela encontra uma barreira no coração. E aqui a pergunta ela é eficaz. Então, primeiro passo, aproximar-se. Segundo passo, fazer perguntas. Deixar que aquilo que está dentro da pessoa possa vir para fora, o melhor dela. Terceiro, e importantíssimo, simplificar as coisas. Além de ser uma pergunta, é uma pergunta que simplifica, que torna as coisas mais simples. Em vez de você colocar um peso lá, fala para a pessoa: olha, aquela dificuldade com aquela pessoa não é uma coisa simples? Você não poderia ter ajudado aquela pessoa? Será que não poderia ter silenciado por um tempo? O que você acha de silenciar? O que você acha de fazer aquele pequeno gesto para aquela pessoa e ver como ela vai reagir? Você já percebeu se isso funcionou outras vezes? Então são perguntas que tendem ao quê? A simplificar. Quando você vai fazendo isso, vai brotando as coisas de dentro. Primeiro, a tentação de se afastar da pessoa porque você não está aguentando mais aquelas murmurações. Mas pelo contrário, aproxima, não para acusá-la. Então, aproximar-se. Segundo, faz uma pergunta. Essa pergunta deve trazer clareza. E o terceiro ponto, simplicidade, tornando as coisas muito mais simples. Esse caminho vai fazendo com que a ação do mal possa ser destruída diante desses obstáculos. Por isso,
Faça isso com as pessoas que estão perto de você. E se você também for uma dessas pessoas que estão neste caminho de murmuração, faça consigo mesmo este caminho. Tente simplificar as coisas e você vai ver que atrás daquilo tudo, as coisas são bem mais simples e bem mais possível. Se Deus te pedisse algo muito difícil, você não faria? Por que não fazer para aquele outro, que às vezes é uma atitude bem mais simples? Mas não fazer simplesmente por ele, faça por Deus, ok? Vamos assim, a gente vai descobrindo como é fácil fazer as coisas por Deus. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.